Assis Carvalho, do PT do Piauí. Senhores deputados, deputadas, homens e mulheres que nesse momento nos assistem através da TV Câmara. Quem está acompanhando as manchetes do mundo inteiro, hoje percebe que o grande destaque foi exatamente o golpe iniciado aqui ontem nesta casa. O mundo inteiro está assustado, sem acreditar que o Brasil entre nessa rota golpista. Não é apenas um outro jornal mais sério local, mas são os grandes jornais do mundo que hoje denunciam esse absurdo. Ontem foi um dia triste, um dia em que o Brasil não merecia viver, o dia em que feriram nossa democracia e iniciaram a entrega do nosso país aos golpistas. Os golpistas são aqueles que não têm a maioria do voto popular, aqueles que não têm compromisso com o desenvolvimento do Brasil e com a inclusão social do povo brasileiro. Ontem foi um dia em que, sob o comando de um réu, golpearam uma presidenta honesta, que não cometeu nenhum crime e rasgaram a Constituição brasileira. O réu em questão é o presidente desta casa, o deputado Eduardo Cunha, denunciado no STF como corrupto, manobrista, denunciado como chantagista e até como tendo feito ameaça ao ex-relator do Conselho de Ética. Denúncia feita pelo próprio Pinato. Ontem foi o dia em que a vitória de uma importante batalha contra o golpe ficou com os covardes, hipócritas, corruptos. Ontem foi o dia do triunfo do retrocesso, da intolerância, da ignorância. Ontem foi estampado o que já sentíamos na pele há muito tempo, o ódio de classe, bem mostrada nas agressões nas ruas, no constrangimento de pessoas nos lugares públicos, assassinato de sindicalistas, como aconteceu no Paraná. Nós votamos pela democracia, pelos trabalhadores, pelas famílias brasileiras, pelos sem terra, pelos sem teto, pelos que deram suas vidas pela causa da democracia, pelos negros discriminados ao longo de séculos, pelas mulheres massacradas, pelo LGBT, pelos índios, pelos mais pobres. Os golpistas não. Uma coisa se pode dizer dos golpistas: foram francos e claros nos seus motivos, foram diretos. Poucos tergiversaram, um ou dois elogiaram as qualidades da presidente Dilma e lamentaram, entre aspas, ser obrigados a votar a favor do golpe. Mas esses hipócritas não foram a maioria, foi uma minoria. A maioria expôs claramente suas motivações, a vingança pessoal daqueles que foram derrotados nas urnas nos estados, a homenagem aos ditadores de 64, a sede de cortar benefícios sociais, o ódio a CUT, a Dilma, a Lula, aos comunistas. Teve deputado que cometeu o descalabro de dizer que o governo queria trocar o sexo das crianças. É estarrecedor. Um modelo bem conhecido na Alemanha nazista, meu querido Pedro Say, onde eles repetiam a mentira de forma reiterada para poder cometer os seus assassinatos. Os golpistas votaram pelas famílias deles, pelo fim dos programas sociais, por uma vingança pessoal contra o PT, contra Lula, contra Dilma. Eles debocharam da cara dos brasileiros e brasileiras, homenagearam torturadores e corruptos, vieram com o ranço da Casa Grande, com o cheiro fétido dos porões da ditadura. Enrolaram na bandeira nacional, quiseram fazer crer que confiscaram nossas cores verde e amarelo, do nosso hino nacional, que são símbolos do nosso país e não de uma parcela só da sociedade. Nós votamos pela democracia. Eles votaram pelo golpe. Nós votamos pela continuidade de um governo
que investe no desenvolvimento econômico do Brasil e na inclusão social dos brasileiros e das brasileiras. Eles votaram no governo da ponte para o futuro das elites, na privatização das empresas brasileiras, no corte de programas sociais de direito dos trabalhadores e trabalhadoras, que é o que defende a Fiesp, patrocinadora oficial deste golpe, que infelizmente não é a primeira vez que a Fiesp faz isso. Todos os golpes, sempre a Fiesp estava lá financiando, como aconteceu outrora no nosso país. Nós votamos pela continuidade do governo legitimamente eleito, que combate a corrupção. É sempre bom lembrar que foi nos governos Lula e Dilma que órgãos de investigação e controle passaram a ter estrutura e autonomia para trabalhar. Os golpistas votaram nos engavetadores. Eles clamaram pelo tempo passado, onde só havia engavetamento de denúncias e omissão. Os golpistas falaram que querem combater a corrupção, mas são coniventes com Eduardo Cunha, sabem das manobras dele e nada fazem, e nada dizem com relação a isso. Os golpistas clamaram por Deus para cometer a injustiça. Que coisa mais óbvia, mais repetitiva é usar o nome de Deus em vão. Muitas atrocidades já foram e continuam sendo cometidos todos os dias em nome de Deus. Aliás, quando crucificaram e mataram Jesus Cristo e colocaram entre dois ladrões, foi exatamente dizendo que estava defendendo Deus. Pessoas que usavam, inclusive, a Bíblia, fariseus com a Bíblia debaixo do braço. Então, não é a primeira vez que eles crucificam e tentam assassinar ou assassinam os justos. Há muita gente que repete isso há séculos. Outra colega citou o marido como exemplo de gestor na prefeitura e acordou com o marido preso hoje. Veja só que contradição. Outro chamou os benefícios de programas sociais de vagabundos. Disse que ia acabar com a vagabundização. Foi assim que foram tratados as pessoas invisíveis que não tinham o que comer, porque há um programa de distribuição de renda, são tratados como vagabundos. Porque é assim que os golpistas pensam. A outra dispensou as cotas sociais para negros. Disse que falava em nome dos negros. Quanta arrogância, quanto deboche dizer que quer acabar com a cota dos negros para ajudar os negros. É demais. Sobre o processo, sobre o fato de não haver crime, pouco se falou. E sabe por quê? Porque não há argumento que justifique o injustificável. Esse processo, ele nasceu do ódio, da vingança de um presidente desta casa, porque nós do PT não pactuamos em arquivar a admissibilidade do seu processo na comissão de ética. Então, esse processo já nasce, lamentavelmente, sem alicerce, sem fundamentação. É um processo calcado no ódio, na raiva, na vingança. O pior é o resultado disso tudo. O que eles conseguiram foi a criminalização da política. Já foram expulsas as manifestações incentivadas por eles. E são xingados nas redes sociais e nas ruas. E pior, jogaram na mesma lata do lixo as reputações de todos os outros políticos sérios do nosso país. A criminalização de partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, foi o que conseguiram. Conseguiram também contaminar com seu ódio milhões de brasileiros e brasileiras, oficializando a intolerância. Situação que a gente vê no Oriente Médio, em outros lugares do mundo, mas eles agora estão importando o ódio para que a gente não possa viver em paz com o nosso irmão, porque pensamos diferente. Agora, é esperada o reforço da temperatura de caças petistas, comunistas, e perseguição a todos
os que não se curvaram diante deles, a todos os que se recusaram a ser cúmplice deste golpe, deste crime, desse absurdo. E o que os setores da imprensa golpista disseram sobre isso? Destacaram o descalabro da homenagem de um torturador? Não. Destacaram a cuspida do deputado Jean Willis sobre um deputado que o agrediu. Um deputado que todos conhecem como homofóbico, agressor de mulheres, déficit da ditadura, mas esse a imprensa não tratou. Tratou da reação de alguém que estava sendo agredido. Os setores golpistas da mídia destacaram que o deputado Jean Willis teria faltado com o decoro parlamentar. Veja só. E não deu importância ao discurso do admirador, do torturador, que foi citado, alguém que matou irmãos nossos, homens, mulheres, filhos de brasileiros e brasileiras. Isso não tem nenhuma importância. É o mesmo setor golpista da mídia que fez a cobertura parcial das manifestações de ontem e as passadas, ignorando o povo nas ruas e focando nos militantes do golpe, dando números rebaixados para o povo e exaltando as elites, que, aliás, para os golpistas, povo tem que ter alto salário, tem que ser executivo, tem que ser banqueiro, porque o povo da periferia, o povo do sem terra, sem teto, eles não consideram como povo. E enche o peito e diz, estamos votando do lado do povo. Que povo? O meu povo é o povo da periferia. Mas o que é escondido hoje pelos setores da mídia golpista vai sendo revelado pelas redes sociais. Os golpistas foram enaltecidos em parte da imprensa. O setor retrógrado, pelo setor retrógrado, mas vão entrar para a história como golpista. O vice-presidente Michel Temer, o conspirador geral, entra para a história, para séculos e séculos, como traidor da República. Na verdade, meu querido Padre Luiz Couto, meus queridos deputados, deputadas, há quem conheça no pacto maldito, no pacto satânico, uma promessa diabólica de que o diabo iria fazê-lo presidente. Isso é conhecido pelo Brasil inteiro. Mas Deus está no comando. A gente sabe que esse processo não para aí. Deputado Assis Carvalho, parabenizar pelo pronunciamento. Ontem, na fala do deputado Silvio Costa, ele dizia que foi criado um novo partido aqui, é o PCC, o Partido da Costa de Cunha, e que agora quem quiser resolver o problema do Lava Jato pode falar com o PCC, quem quiser aprender a fazer também, tramar golpes, complôs, fala com o PCC, quem tiver problema, qualquer um problema, ele resolve. Então, nesse sentido, nós consideramos de que o golpe foi tramado há muito tempo, ou seja, já a presença do Temer estava, ele, como Vossa Excelência disse, ele é o conspirador mor. Ele, juntamente com o presidente desta casa, que é réu por corrupção, e também outras pessoas que estão sendo identificadas também pela mídia, que também participaram desse processo. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, a certeza de que nós iremos desvendar o que ocorreu nesta casa como o maior golpe do mundo. E botaram também dizendo, porque a piada que corre aí é Deus derrubou a presidenta Dilma, porque o que ontem usaram o nome de Deus em vão foi coisa para valer. Hoje Deus deve estar chamando a atenção porque usaram indevidamente o seu nome. Muito obrigado, Padre Escolto. Incorporo a sua fala no meu pronunciamento. Meu grande amigo, deputado Sergipe João Daniel. Deputado Assis Carvalho, eu quero parabenizá-lo pela tua falação e parabenizar o povo do Piauí por nos dar esta representação honesta, digna, coerente para esta casa. Aqui
temos deputados que nos honram, como você, como tantos ontem, no dia de ontem. Você, meu grande companheiro, Vossa Excelência, faz uma narrativa 24 horas depois do golpe. E eu estava ouvindo, e eu não quero atrapalhar esta narrativa. São 24 horas após o golpe, um golpe contra a democracia, planejada pelo presidente da Fiesp, que tem como interesses reais a retirada de direitos e forçar a classe trabalhadora a trabalhar mais e ganhar menos. Foi preparada e forjada pelo presidente desta casa e pelo atual vice, que o Jaburu virou um local de golpe. É lamentável, mas os golpistas estão à frente do Brasil Popular. Saí agora, deputada Assis, nobre deputado e os demais, saí agora do local onde estão retornando os trabalhadores e trabalhadoras da Frente Brasil Popular, mais do que nunca de cabeça erguida, tendo clareza e certeza que esse golpe não passará. Muito obrigado, meu querido deputado João Daniel, meu querido amigo Pedro Saia. Deputado Assis, quero lhe cumprimentar. Tua dignidade, tua história, nos orgulha e orgulha o povo brasileiro e o povo do Piauí. Essa dignidade com que Vossa Excelência transmite esse discurso no dia de hoje, trazendo falas e discursos que escondem e escamoteiam o verdadeiro interesse do golpe do dia de ontem. Essa é a visão cristalina. E eu concluo, porque Vossa Excelência, que tem o direito à palavra nesse momento, quero dizer, justamente por uma presidente honrada e honesta, precisa dar o golpe a ela para abafar o processo de corrupção, inclusive aqui nesta casa. Por uma presidenta eleita por 54 milhões de brasileiros, tem que destruir a democracia representativa, porque em 4 eleições a oposição não teve capacidade de convencer o povo brasileiro e corre o risco, não consumando o golpe, de perder em 2018 para uma nova mensagem de esperança com o presidente Lula. E em terceiro, a nova mensagem é a mensagem da elite brasileira que eles querem consumar com o golpe, que é destruir os programas sociais e os direitos sociais. Essa é a síntese do golpe. Por isso, quem abraçou o Temer e o Cunha abraçaram o golpe e a corrupção. Muito obrigado, meu querido Pedro, minha grande amiga, deputada Moema. Muito rapidamente, eu queria parabenizá-lo, não só pelo seu pronunciamento, mas pela sua brilhante atuação, deputado. Vossa Excelência foi fundamental em todo esse processo e continuará sendo, porque a luta continua, em outra esfera, mas continua. Mas eu queria dizer rapidamente que ontem, quando eu falei da hipocrisia, hoje ela está mais uma vez revelada nos jornais. A deputada Raquel Muniz, que foi falar para pedir para tirar a presidenta Dilma e que falou quase que incorporada na Janaína, a louca, ela falou de corrupção, de contra-corrupção, e hoje seu marido está estampado nos jornais, sendo preso por corrupção, o Rui Muniz. Então, está mais uma vez confirmada a hipocrisia que reinou aqui neste plenário de ontem. Uma mulher honesta sendo julgada por corruptos. Muito obrigado, minha querida Moema, incorpora a sua fala no meu pronunciamento. Mas, senhores e senhoras, eu quero deixar registrado também que o dia de ontem também foi de luta. Foi o dia em que os brasileiros e brasileiras foram às ruas dizer que não aceitam golpe e defender o mandato da presidenta Dilma. Movimentos sociais, trabalhadores, estudantes, artistas, intelectuais, juristas, todos mobilizados pela democracia. E se é verdade que fomos obrigados a voltar às trevas do retrocesso, também é verdade que esse retrocesso não foi votado pela maioria do povo, que seria mais 54 milhões de brasileiros e brasileiras. E sim, ele foi votado por 367 golpistas. Acharam que ia nos abater, mas estamos de cabeça erguida, com a dignidade que só tem quem tem coragem de lutar pelo que acredita, sem se submeter a chantagem e ameaças e sem se deixar levar por benesses. Os brasileiros foram às ruas dizer não ao golpe,
E é por isso que a luta não terminou. As elites podem até ganhar no tapete, no tapetão, nas manobras, mas não ganharão nas ruas. Continuarão perdendo, porque o povo brasileiro não quer mais voltar atrás nos retrocessos históricos. Estamos vivos e a democracia está viva dentro de nós. A elite, ao contrário, não é a primeira vez que a elite brasileira abraça a bandeira do golpe. Quando Getúlio Vargas governou este país na ditadura com mão de ferro, a elite silenciou. No dia que voltou, pelos braços do povo, pela democracia, pelo voto, a elite obrigou a se suicidar. João Goulart, outro gaúcho, que aliás é bom refletir sobre isso, o ódio que a Avenida Paulista, a elite tem dos gaúchos. Assumiu a condição de presidente legitimamente eleito, porque naquela época ele não era nem eleito como vice numa chapa única, ele foi eleito, inclusive numa chapa contra Jânio Quadros. Assumiu e a gente sabe qual foi o desfecho. Conduziu-se a um golpe. O Leonel Brizola, esse outro grande brasileiro, democrata, foi exilado, porque se fosse candidato a presidente, também teria sido eleito. Veja o ódio que as elites têm dos presidentes gaúchos. Não foi diferente em Minas Gerais. Não precisa nem lembrar aqui, vamos registrar do Tiradentes, que esteve ao lado do Brasil, da pátria, da bandeira, e a elite o esquartejou. Com traidores que entregaram esse grande brasileiro. Podemos lembrar de Juscelino Kubitschek, outro grande mineiro, mas que sem muita explicação, até hoje, não, claro para o povo brasileiro, terminou morrendo num assassino de caráter duvidoso, porque tudo indica que foi a elite também que o tirou do páreo. Podemos falar de um outro brasileiro que chamou em 64 os golpistas de canalha, Tancredo Neves, e que numa situação também não muito clara, saiu de cena no dia anterior à sua posse. É assim, João Daniel, que eles agora fazem com a mineira gaúcha, a presidente Dilma, porque a Avenida Paulista, a Fiesp, acha que só ela pode governar essa nação. Tem um ódio de mineiros, tem um ódio de gaúcho, tem um ódio do povo brasileiro. Mas o povo na rua, tantas quantas vezes tiveram a oportunidade de se manifestar, eu não tenho dúvida. O projeto popular que iniciou em 2003 será vitorioso. E é isso que a elite brasileira treme, tem medo, porque só tem uma possibilidade do projeto não continuar. É se nós não tivermos a oportunidade de disputar as eleições. Portanto, nós não baixamos a cabeça para golpistas e corruptos. Não vamos continuar na rua. Vamos continuar na rua. Vamos enfrentar de pé e dignamente a próxima batalha no Senado. Vamos enfrentar todas que vierem. Não vai ter golpe, vai ter democracia, porque eu ainda acredito que o povo na rua haverá de falar bem forte, bem alto, que o Brasil, depois de uma experiência a mais longa da nossa nação, que experimentou a democracia, não pode se permitir a voltar novamente às dores, os gritos, aos porões da ditadura que o Brasil já conhece muito bem. É por isso, meu querido deputados e deputadas, que eu estou convencido de que nós vamos continuar nessa caminhada, nós vamos enterrar este golpe, nós não podemos aceitar que uma elite preconceituosa, raivosa, corrupta, que fizeram um pacto satânico de enterrar a Lava Jato. Nós queremos que investigue sim, mas eles estão lá, trêmulos, com um medo danado, porque quanto mais se aprofunda nessa investigação, sabe que é lá que eles estão. Estão acreditando que o Michel Temer tem força suficiente para enterrar esse golpe. Porque, na verdade, esse é um processo que eles fazem. Em São Paulo, como o roubo da merenda escolar, como as partes de cocaína em Minas Gerais. Enfim,
são pessoas que têm as suas mãos sujas. É por isso, senhor presidente, que eu estou convencido que nós vamos vencer. A democracia é verdade. Muito obrigado, deputado.